Fala, gente, Papo Doce, nosso canal de conversa, de bate-papo, de conversar sobre os assuntos que a gente gosta do dia a dia, do cotidiano, inclusive política. Gente, Nicolás Maduro, é inacreditável imaginar e acreditar que tem gente da esquerda brasileira que ainda apoia isso que está acontecendo na Venezuela. Olha, eu sempre tive uma formação de esquerda, nunca dei um voto na minha vida à direita, nunca dei um voto na minha vida em nenhum político de direita e nunca darei, provavelmente nunca darei, né? Agora, e o Nicolás Maduro, claro, o Chávez foi um símbolo da esquerda durante muito tempo, mas imaginar que tem gente da esquerda conversando, apoiando ainda esse sanguinolento que está prometendo sangue, está desesperado, está acuado, está prometendo sangue na Venezuela. E olha, é impressionante a semelhança do Nicolás Maduro com o Jair Bolsonaro. É um negócio como esses líderes populares autoritários, populistas, né? Autoritários se parecem. É um negócio assustador. Assustador. Impressionante. As coisas que o Bolsonaro queria instituir aqui, a questão de acrescentar mais ministros do Supremo para ter o controle, a questão do voto da urna eletrônica com o voto impresso, tudo isso o Maduro colocou na Venezuela. A Venezuela hoje funciona exatamente assim por conta das ideias do Nicolás Maduro, que se assemelham grandemente, olha, grandemente com as ideias do ex-presidente Jair Bolsonaro. E trata a oposição de forma também muito parecida. São demônios, não são de Deus, nunca chegarão ao poder, são corruptos, mereciam estar presos. Quando não, aquelas baixarias parecidas também com as que o ex-presidente Jair Bolsonaro tratava seus opositores. Afinal de contas, não é incomum, não foi incomum a gente ver o ex-presidente Bolsonaro, inclusive, chamando o atual presidente, o Lula, né, de 9 dedos. Quer dizer, aquela coisa de zombar da pessoa por um defeito físico, um problema que todo mundo sabe como foi que o Lula perdeu aquele dedo, porque o Lula sim tem história, e não está aqui um defensor dos governos Lula, mas é um negócio impressionante. E mais assustador ainda é justamente isso que eu estava dizendo, um café, um brinde aqui com vocês. E mais assustador é ver que pessoas da esquerda no Brasil ainda compactuam com isso. É um asqueroso esse Nicolás Maduro, é um asqueroso, é um sanguinolento, é um ditador, passou da conta. E a eleição na Venezuela, mesmo que se comprove que foi tudo certo a questão dos votos, que tudo leva a crer que não foi tudo certo, mesmo que se comprove isso, já é uma eleição fraudada, como eu disse no outro vídeo, absolutamente. A oposição não tem os mesmos acessos, os mesmos direitos, inclusive de usufruto dos meios de comunicação do país que tem o governo. Então, de qualquer jeito, Maduro está longe de ser um democrata. E olha, comigo não tem. Vai procurar a tua turma, se você é de esquerda, porque eu sou também, e me considero inclusive muito mais à esquerda do que o Lula. É por isso que minhas críticas ao Lula vão em cima justamente disso, que não está fazendo um governo de esquerda. O Jair Bolsonaro, quando esteve no poder, fez um governo de direita e o Lula não está fazendo um governo de esquerda. Infelizmente, o Lula hoje, para mim, é uma sinalização clara de um centro político capaz de fazer qualquer tipo de acordo pela governabilidade. É o que se chama agora isso. Se chama governabilidade. Eu estou abismado como pessoas da esquerda compactuam com esse líder asqueroso da Venezuela, esse Nicolás Maduro, que não tem nada a ver com o próprio Hugo Chávez, tá? Não tem nada a ver, inclusive, com o próprio Hugo Chávez. Ele é o Milei, ele é o Bolsonaro. Interessante, ele é de esquerda e o Milei e o Bolsonaro esbravam, né, fazem aí as suas bravatas dizendo que são de direita. São de extrema direita e o Nicolás Maduro é um líder populista de extrema esquerda. É um asqueroso, é um ditador. Espero que o Lula tenha muito bom senso para tratar com esse cara. O Lula tem uma imagem internacional muito boa. O Brasil está razoavelmente bem em algumas áreas. Na minha opinião, não está excelente nenhuma. A gente vai fazer um vídeo aqui fazendo as críticas ao governo pontuadas, ponto a ponto, direitinho. Tá aí o que é que eu tenho de críticas ao governo Lula, e tenho. Claro, não estou comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não foi governo. Aquilo era uma pantomima, aquilo era uma algazarra, aquilo era um negócio absolutamente esquisitíssimo para ser um governo de algum país. Mas foi eleito, governou, perdeu, saiu, embora tenha tentado o golpe. E eu tenho
Estou certo, seguro, absolutamente seguro de que pagará pelos seus crimes. Mas a semelhança, inclusive pelas coisas que foram instaladas na Venezuela, como eu falei, o voto impresso, a perseguição aos oposicionistas, o jeito de tratar os oposicionistas, a oposição, com aquele deboche, com aquele palavrão, é a mesma coisa. Nem Deus me tira daqui, eu não saio daqui jamais. Disse lá o Maduro, né? Esses oposicionistas jamais chegarão ao poder enquanto eu estiver aqui. Foi exatamente isso que ele disse. Espero que alguns esquerdistas de verdade tenham senso, tenham juízo na cabeça e parem de por um simples... Aí sim, é apenas ideologia. Porque o cara está longe de ser um democrata, o cara vai no terceiro mandato, lá o mandato é de 6 anos, e o cara trata a oposição desse jeito. Não dá o acesso igual, a eleição absolutamente duvidosa. Tem até uma questão aí que disseram que estão demorando para soltar as atas, as famosas atas, o Lula está esperando, alguns países da comunidade estão esperando, ele disse que vai soltar agora. E lá tem realmente uma tradição de 72 horas após as eleições é que eles soltam essas atas. Mas o acesso não é o mesmo. A eleição na Venezuela, mesmo que tenha sido corretamente apurada nos votos com a vitória desse líder asqueroso, esse Nicolás Maduro, não adianta, nunca vai ter sido uma eleição limpa e democrática, porque a oposição tem muita gente presa, ele prende oposicionistas, ele repele movimentos de oposição com violência, está prometendo sangue. Eu quero saber o que é essa esquerda que está conversando, que se diz esquerda, que se não é de esquerda sou eu, tá? Essa que se diz esquerda aí está esperando. É um banho de sangue para poder pular fora do barco, porque tem alguns elogiando um ditador asqueroso daquele. Que se tivesse feito com que as eleições funcionassem como deve ser, como é no Brasil, por exemplo, que é uma democracia. Hoje a democracia do Brasil, sinceramente, é uma democracia até espelho. Porque a gente vê que a democracia dos Estados Unidos, por exemplo, não conseguiu a democracia de lá, que é o berço da democracia mundial, do liberalismo, né? Da direita mundial, os Estados Unidos da América, não conseguiu tirar de combate esse tal desse Donald Trump, é outro doido, alucinado, entendeu? Lunático, mas tenho certeza que perderá a eleição. Torço muito para que perda a eleição, porque esse Donald Trump é um perigo para o mundo, tá? E esse Nicolás Maduro é um perigo para a América do Sul, para a credibilidade que o Lula ainda tem, né, com as suas relações internacionais e com a credibilidade que Lula tem, inclusive, com a União Europeia e com os Estados Unidos, enquanto o Joe Biden está lá como presidente. Então não é possível que essa esquerda continue passando o pano para esse ditador asqueroso. Essa é a nossa opinião, deixa teu like, comenta, antagoniza, não tem problema nenhum, isso é muito bem-vindo aqui no canal. Um abraço.